Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Vamos descobrir o que a Bíblia fala mais um pouquinho. Vocês estão comigo, estão acompanhando a série. Eu sei que tem bastante gente de muitos lugares aí do Brasil acompanhando, não só aqui da Igreja Batista Redenção, mas gente espalhada aí pelo Brasil todo, inclusive gente de fora do Brasil, que eu sei que acompanha aí os nossos vídeos. Espero que vocês estejam aprendendo e crescendo no conhecimento da palavra. Tá bom? Esse é o meu desejo para todos vocês, que a palavra penetre o coração de todos e que nunca mais saia de lá, para evitar que vocês pequem, que vocês cresçam e tenham amadurecimento no seu conhecimento, no seu intelecto, e vocês possam assim estarem firmes contra o pecado, contra a adolescência, não contra a adolescência em si, mas contra os desafios que a adolescência traz, muitos convites, muitos desafios. O mundo faz muitos convites nessa época, na adolescência e na juventude. Convites para fazer o que é mal. E se nós não estivermos firmes, alicerçados, estivermos com conhecimento bíblico no nosso coração, nós não vamos resistir aos convites do mundo e vamos aceitar e vamos cair em pecado e em desgraça. Por isso estou trazendo essa série aqui para vocês, o que a Bíblia diz sobre vários assuntos. Se você tem alguma curiosidade, quer saber o que a Bíblia diz acerca de algum assunto que eu ainda não falei, deixa aí nos comentários e eu vou abordar nos vídeos seguintes, tá bom? Hoje nós vamos aprender o que a Bíblia diz sobre o pastor. Essa ficou fácil. A Bíblia instituiu o cargo de pastor. Foi Deus quem instituiu aí a função de pastor. É óbvio que a Bíblia vai falar sobre o pastor e como ele deve agir. Só que talvez tenha ficado uma dúvida no último vídeo que eu falo sobre roupas, que eu mencionei bem no comecinho que o cristianismo é uma religião de liberdade. Não é uma pessoa que vai chegar para você e falar o que você deve ou não fazer. Inclusive o seu pastor. Muitas pessoas devem ter ficado com a impressão de que, eu não tenho que respeitar o pastor, eu não tenho que obedecer o pastor, eu não tenho que ouvir o que o pastor fala. Não é isso, gente, não é isso. O que eu disse é que nós não vivemos, a nossa vida não é guiada pelo que o pastor diz ou deixa de dizer. A nossa vida é guiada pela palavra de Deus. Nós vamos então entender hoje onde entra o pastor na nossa vida. Será que ele é importante? O que eu devo fazer? Como eu devo tratá-lo? Será que eu tenho que olhar para o pastor com desprezo, já que o pastor Isaac falou que eu não tenho que obedecer o pastor? Gente, não foi nada disso que eu disse. Nada disso que eu disse. Ficou até legal isso aí. O que eu falei, e explico, repito, é que nenhuma pessoa chega, faça isso, faça aquilo, porque ela acha que deve fazer. Não é isso, não é isso. O cristianismo não é isso. Nós devemos pautar, nós devemos guiar a nossa vida, nós devemos fazer aquilo que a Bíblia manda e deixar de fazer aquilo que a Bíblia manda. Se o seu pastor, movido por conhecimento bíblico, se o seu pastor, com mais sabedoria que você, com mais conhecimento bíblico que você, diz para você ir nessa ou naquela direção, obedeça. Obedeça? Obedeça. Por quê? Porque o pastor está apenas reproduzindo ou guiando você baseado na Bíblia. Mas eu já estou entrando aqui no assunto. Eu só queria esclarecer para vocês o que eu não disse na aula passada, tá? Para o que eu vou dizer nesta aula. Então, o que a Bíblia fala acerca do pastor? Vocês devem saber, especialmente o pessoal aqui tá difícil, hein? Especialmente o pessoal aqui da Igreja Batista Redenção, que vocês me devem 3 coisas, sabiam? Vocês me devem 3 coisas. Eu sou o pastor Isaac, nós temos outros 4 pastores aqui na Igreja Batista Redenção, o pastor Marcos Granconato, o pastor Thomas Tronco, o pastor Nicolas Borges e o pastor Robson Alves. Nós temos, e eu, pastor Isaac Pereira, somos 5 pastores. Nós
5, somos pastores de vocês. Vocês que são crentes, vocês que são membros aqui da igreja, estão frequentando aqui a igreja, nós somos pastores de vocês. Porque foi Deus que instituiu os pastores sobre a igreja, não foram as pessoas. Foi o próprio Deus, isso está escrito lá em Efésios, com o objetivo da edificação. Efésios 4, leia esse capítulo inteiro na sua casa, para você entender como funciona ou deve funcionar a igreja. Então foi Deus que constituiu os pastores, os líderes da igreja, e foi Deus que constituiu os 5 pastores que nós temos aqui na Igreja Batista Redenção, tá bom? E vocês que estão assistindo, vocês que são aí da nossa igreja, vocês nos devem 5 coisas, não, 3 coisas que eu quero apontar aqui para vocês. Será que é dinheiro? Será que é uma homenagem? Não, não é nada disso. Vocês nos devem imitação. Vocês devem nos imitar. Olha só. Vocês devem nos imitar. Mas que história é essa, pastor Isaac? Eu tenho que imitar você? Tem que deixar a barba, assim, ser bem bonitão, pentear o cabelo assim que nem você, usar camisa com essa gola aqui diferente? É isso que eu tenho que fazer? Claro que não. Vocês devem nos imitar no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, no nosso modo de pensar. Sempre, olha só, alerta, alerta, atenção aqui, ó. Sempre que esses pastores, que nós os pastores, estamos cumprindo, estamos desempenhando, exercendo estritamente, exatamente o que a Bíblia manda. O que a Bíblia manda. Você não dá tempo de ler aqui, mas as qualificações, as virtudes, as qualidades, os adjetivos de um pastor estão lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1. Vocês podem ler lá e ver como deve ser um pastor. E se nós, pastores da Igreja Batista Redenção, somos assim, vocês devem nos imitar. Sim, vocês devem nos imitar. No modo de agir, no modo de a postura, no modo de pensar, no modo de falar, no modo de tratar as pessoas. Vocês devem nos observar atentamente e falar: eu tenho que ser como o pastor Isaac. Aliás, um dos motivos pelo qual eu quis ser pastor, fui motivado a desejar isso, é porque eu olhava para o meu pastor na época, que era o pastor Marcos Granconato, e eu dizia para mim: eu quero ser como esse homem. E aí eu quis ser tanto como ele que eu também me tornei pastor e advogado, que ele também é advogado. Então eu estou aí bem parecido com o pastor Marcos. A barba está quase lá, né? Tem uma falha aqui, outra lá, mas esse foi um dos motivos pelo qual eu quis ser pastor. Porque eu olhei para o meu pastor e eu falei: eu quero ser igual aquele homem, na sua sabedoria, no seu modo de falar, no seu conhecimento bíblico. E por falar em conhecimento bíblico, mais um alerta aqui, ó, alerta, alerta, coloca aí no seu caderno bem grande, alerta, alerta. Vocês devem ter conhecimento bíblico, muito conhecimento bíblico, para vocês não serem enganados por maus pastores. Sim, é o conhecimento bíblico que vai livrar vocês do engano, de serem enganados e de imitar maus pastores. Eu só estou imitando aquele pastor, mas aquele pastor não está fazendo o que a Bíblia manda. As suas qualificações não estão de acordo com o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, primeiro versículo: sedes meus imitadores. Nossa, como o apóstolo Paulo ela era arrogante, né? Nossa, sede meus imitadores. Será que você pode falar isso para alguém? Você tem que me imitar. E o apóstolo Paulo fala isso, escreve isso na própria Bíblia. Mas nós sabemos que é o próprio Deus falando. Mas olha só como termina o versículo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo em última instância? Que nós devemos imitar o Senhor Jesus. Mas, como nós precisamos muitas vezes ver
Nós precisamos daquele auxílio visual. Se vocês querem um auxílio visual de como é Jesus, olhem para o seu pastor. Se ele é um bom pastor, se ele imita Jesus, se ele, nas suas palavras, na sua postura, no seu modo de vestir, no seu comportamento, se ele em tudo isso imita o Senhor Jesus, você deve imitar o seu pastor. Tá ok? É assim que nós fazemos. Olha só aí em Hebreus, agora abra em Hebreus no capítulo 13, Hebreus 13, no versículo 7, olha só. Hebreus 13, 7 diz o seguinte, olha só. Lembrai-vos dos vossos guias, aqui os líderes, inclusive o pastor, né? Os quais vos pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Vocês já viram aqueles pastores velhinhos, tiveram aí anos e anos de carreira cristã, deram aí verdadeiro exemplo de firmeza, de doutrina, de ortodoxia, de comportamento, o verdadeiro homem, o verdadeiro guerreiro da fé, uma coluna que nós olhamos e dizemos, realmente aquele homem viveu toda a sua vida para Deus. Nós devemos imitar esses homens, essas pessoas, esses pastores que dedicaram a sua vida a imitar a fé que eles tiveram, porque eles demonstraram ao longo de muito tempo a sua fidelidade a Deus e nós podemos, olhando para esses homens, saber, isso é possível, viver uma vida inteira em retidão, em fidelidade a Deus, sem pecado, sem atender aos pedidos do mundo. Nós podemos sim viver assim, tá bom? Então, primeira dívida que vocês têm com relação aos pastores, primeira dívida é a imitação. Ou seja, vocês devem imitar os pastores, na medida que os pastores imitam a Cristo, porque os pastores são ali o recurso visual que nós temos para poder ver, entre aspas, ver o Senhor Jesus. Então nós vemos na vida do pastor quando ele atende todos os critérios bíblicos e mostra assim que Jesus está habitando, Jesus está vivendo nele. Então nós devemos imitar este pastor. E nós devemos, vocês têm uma segunda dívida, lembram? São 3 dívidas. A primeira dívida é a imitação, a segunda dívida é a obediência. Parece meio óbvio, né? Obediência. Se eu devo imitá-lo, eu devo obedecê-lo. Mas eu vou explicar melhor isso aqui. Então anota aí no seu caderno. Segunda dívida é a obediência. Eu devo obedecer o meu pastor. Reforço aqui o seguinte. Vocês devem obedecer o seu pastor sempre que o que sai da boca do pastor seja palavra de Deus. Palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, nós devemos obedecer a palavra de Deus. Tá bom? Certo? Então, estamos falando aqui em termos ideais. Não estamos aqui, mas o meu pastor falou tal coisa, o pastor falou para eu só usar a camisa, meu pastor falou para eu não usar bermuda. Isso a Bíblia não fala, então nós não devemos obedecer. Entenderam? Se vocês têm critérios bíblicos, o pastor está munido, está falando, movido, motivado, embasado por princípios bíblicos, e por isso que você precisa ter conhecimento para poder julgar o que o pastor está falando. Não adianta, eu não sei se isso aí é palavra de Deus. Você pode estar obedecendo a uma ordem ruim, pode estar obedecendo a um pastor ruim. Mas estamos falando em termos ideais, via de regra vocês têm uma dívida com os seus pastores, que é a obediência. O pastor falou, o pastor pediu, nós devemos obedecê-lo. E onde está escrito isso na Bíblia, pastor Isaac? Será que isso está escrito aí mesmo? Abre aí sua Bíblia em Hebreus, já deve estar aberta em Hebreus. Hebreus 13, no versículo 17. No versículo 17 diz, claramente, obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles. Tem muita gente aí levantando o pé, batendo o pé, ficando de nariz torto, porque não obedece o pastor.
A Bíblia diz para obedecer o pastor. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles. Isso não significa, mais um alerta, isso não significa que o pastor é irrepreensível, que não pode ser repreendido, que o pastor não peca. Isso também não significa que o pastor não peca. Você deve se achegar ao seu pastor. Se você detectar algum pecado na vida dele, você deve se chegar com mansidão e exortar o seu pastor. Seu pastor, isso aqui é errado, isso aqui a Bíblia condena. Você deve fazer isso, como quem faz a um irmão, com toda mansidão e amor. 2 Timóteo vai falar sobre isso. Então, pastor não é sem pecado, o pastor não é irrepreensível. Não existe essa ideia de não toque no ungido do Senhor. Isso é mentira. Se você está numa igreja e o pastor fala, não toque no ungido do Senhor, para livrar ele de exortação, de correção, de admoestação, fuja dessa igreja, porque esse pastor é um lobo, esse pastor é um enganador. É um enganador. Ele deve ser exortado naquilo que ele está errado. Tá bom? Então fica aí essa ressalva aí. Mas, no que ele está sendo correto, nós devemos obedecer o pastor, obedecer a vossos guias. Olha só, 1 Tessalonicenses 5,12. 1 Tessalonicenses 5,12. Abra na sua Bíblia, não espere eu ler não, abre aí. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem, aqui são os líderes, especialmente os pastores, no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Olha só, máxima consideração. Isso aqui é uma outra dívida que eu vou ter com vocês, mas que vocês acatem com apreço os nossos líderes. Isso é obedecer. Tá joia? Essa é a segunda dívida que vocês têm para com os pastores. E qual é a terceira dívida que nós temos com relação aos pastores? Primeira dívida qual que é? Primeira dívida é... eu queria estar aqui na sala de aula para ver se vocês lembravam, hein? Eu que queria ver. Queria ver se você está aqui. A primeira dívida é a imitação. Segunda dívida, obediência. Terceira dívida, o respeito. Respeito. Como assim? Qual é a diferença aí entre imitação, obediência e respeito? Hoje em dia, nós temos aí muitas pessoas que não respeitam a figura do pastor. Em que sentido? Elas são insubmissas, elas olham o pastor com desdém, elas acham que não devem obedecer, elas acham que o pastor é uma figura criada por homens, acham que o pastor é um serviçal deles. Não é bem assim. Não é assim que funciona. Não é assim que a igreja de Deus funciona. O pastor está ali para servir os irmãos? Está ali para servir, claro. Mas o pastor tem uma responsabilidade gigantesca que nenhum outro membro tem. Isso está lá em Hebreus 13, 17. Volta lá para Hebreus 13, 17. Abra a Bíblia, se acostume a abrir a Bíblia. Hebreus 13, 17. Nós lemos o começo, certo? Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Que responsabilidade imensa é essa, não é? Nós, os pastores aqui da Igreja Batista Redenção, nós velamos pelas almas dos membros aqui da igreja. Nós teremos um dia que prestar contas do nosso trabalho para o Deus das ovelhas. Nós não somos os donos das ovelhas. Existe um pastor que é dono das ovelhas. Esse pastor é Jesus Cristo. E nós iremos prestar conta, porque nós somos apenas despenseiros, apenas mediadores ali. Fomos encarregados dessa função temporariamente, até que o Supremo Pastor venha buscar as suas ovelhas. Essa nossa responsabilidade é tremenda, é imensa. E isso deve causar nas ovelhas respeito pelo pastor.
As ovelhas devem respeitá-lo. Por quê? Porque eles velam pelas almas delas e porque eles um dia irão prestar contas. Olha só o texto de Atos 28. Atos 20 e 28. Atos 20 e 28 diz assim, ó. Atos 20 e 28. Palavra aqui para os pastores. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispos, no Novo Testamento, é uma palavra, é um sinônimo, uma palavra intercambiável entre pastores, presbíteros, ancião até, e bispos. É uma palavra, é um sinônimo. Então, pode ler pastor aqui sem problema. Quem constituiu, olha só, quem constituiu os pastores na igreja? Foi o próprio Espírito Santo, não foi qualquer pessoa. Então, nós devemos desprezar o pastor, devemos tratar ele com desdém, devemos achar que o pastor é serviçal da igreja. Nós devemos respeitar o pastor. Olha só, o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Marcos Granconato. É isso que está escrito aí? Não, né? Ah, tá bom, eu li errado. Para pastoreardes a igreja de Isaac Pereira. É isso que está escrito aí? Também não é. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Que responsabilidade enorme que recai sobre os nossos ombros, os ombros dos pastores. E, por causa dessa responsabilidade, nós devemos respeitar os nossos pastores. Tá bom? 3 dívidas. Primeira dívida, a imitação. Segunda dívida, a obediência. E a terceira dívida, o respeito. E vocês vão decorar o versículo que eu já citei. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Está contrário aqui para mim. Por isso não aproveita a vós outros. Hebreus 13, 17. O que significa isso, não aproveita a vós outros? Imagine só você ter um pastor que vive reclamando, um pastor que com razão vive reclamando, porque a igreja não contribui, a igreja não cresce, as crianças não assistem o vídeo, o pastor vai, ensina, e faz os vídeos, e toma tempo, e estuda, e a igreja não está nem aí para tudo isso que o pastor faz, o pastor acaba gemendo. Então, a igreja deve respeito ao pastor, deve essas 3 coisas, na verdade, para o pastor, para que ele faça as coisas com alegria. Porque um pastor que faz as coisas assim, gemendo, não tem benefício nenhum para a igreja. Quem perde é a própria igreja, não é só o pastor. Tá bom? Deus abençoe vocês. Dúvidas, deixem aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.